Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, nós queremos unir as nossas vozes, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, neste momento, intercedendo pela pastora Dulce. Pai, ela é tua serva, tem dedicado a sua vida inteira, a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, tem colocado em prol do teu trabalho. E então, Senhor, tu não abandonas os teus filhos, muito pelo contrário, tu tratas os teus filhos com muito carinho, especialmente a pastora Dulce, que ela é o anjo da igreja aqui do Alcântara. Então, sê com ela, meu Pai, restaura completamente a sua saúde, de modo que ela possa continuar o ministério que tu lhe deste, Pai. Em nome de Jesus, colocamos a pastora Dulce nas tuas mãos, clamamos, ó Deus, que o teu anjo esteja ao seu lado, ali naquele leito do hospital, ó Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos ver a pastora Dulce em breve aqui neste púlpito, continuando o trabalho. Eu te agradeço, Pai, porque tu tens dado sabedoria aos pastores, ao pastor André, que está, de qualquer modo, está comandando aqui, na ausência da pastora Dulce, os demais pastores, os diáconos, os líderes de departamentos, todos os oficiais da igreja. Ó Pai, tu tens orientado o trabalho, e a igreja te pertence, a igreja é tua, a igreja avança, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. Então, Pai, no nome do Senhor, nós colocamos a pastora Dulce nas tuas mãos, e faz melhor do que o que nós estamos pedindo, ó Pai, porque é no nome de Jesus que nós oramos, e que por tudo agradecemos, desde agora e para sempre. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, vamos ainda em pé, já vão sentar. Vamos ler aqui um texto para a nossa meditação na palavra de Deus. Tem um capítulo aqui da Epístola aos Romanos que nós vamos meditar nesta manhã. Nós vamos dissecar esse capítulo aqui para a nossa alimentação espiritual. Romanos capítulo 6. Antes da leitura, só dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele faz muitas perguntas, porque também ele traz muitas questões. Aí ele então pergunta em cima daqueles pontos que ele tem focalizado, né? Que eram as necessidades da igreja dos romanos naquele tempo, e que também é a nossa necessidade, porque o evangelho ele é eterno, né? O ser humano é o mesmo em qualquer cultura, em qualquer época, e portanto as respostas que o apóstolo Paulo vai dar às perguntas que ele mesmo formula nos interessam. Então vamos ver as perguntas e vamos ver as respostas. Por exemplo, capítulo 6 de Romanos tem duas perguntas. Olha o que diz aqui. A primeira pergunta está aqui. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Essa é uma pergunta. A outra pergunta está aqui no 15, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Então, duas perguntas interessantes que nós vamos meditar. Senhor, fala conosco nesta manhã, e que nós possamos sair daqui esclarecidos e principalmente alimentados pela tua palavra, porque a tua palavra é pão, a tua palavra é água fresca, a tua palavra é espírito e vida. Então alimenta-nos nesta manhã. Eu quero me colocar nas tuas mãos, ó Deus, para ser o porta-voz da tua palavra, e por tudo isso eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, obrigado. Meus irmãos, eu fui missionário na África do Sul há uns anos atrás. E lá, uma das irmãs da igreja, aliás, uma jovem senhora,
me perguntou assim: pastor, olha só, então Jesus não me salvou? Eu não aceito Jesus como Salvador? Então eu posso pecar. Eu posso pecar, não tem problema. Jesus não é meu Salvador? Eu não aceito Jesus como meu Salvador? Então eu posso pecar, como quem diz, à vontade, porque no fim Jesus me salva. Eu disse para ela: minha filha, só que Jesus é o nosso Salvador, mas o negócio não é assim não. Ele nos salva para que nós não pequemos. Não é para dizer, Jesus é o meu Salvador, ele não me salva do pecado, então eu posso pecar. E ele me salva. Eu digo: de onde é que você tirou essa ideia? Agora, o que acontece é o seguinte: ela refletiu uma coisa que está no espírito humano desde tempos antigos. Porque, por exemplo, na época do apóstolo Paulo, havia uma filosofia lá que imperava. Você sabe que os gregos eram chegados em filosofia. Então, entre os filósofos gregos, havia um chamado Epicuro. E o Epicuro ensinava isso, que ele dizia assim, que você tem que cometer muito mal, agir muito, quer dizer, você tem que pecar mesmo, pecados da carne, beber, pecado de embriaguez, e tudo quanto é tipo de pecado, pecar bastante, para poder então a virtude aparecer. E aí a virtude vence o defeito. Essa era a ideia do Epicuro. Então os epicuristas ensinavam o contrário dos estoicos. Os estoicos diziam não, aí já era Zenon, que era o líder dos estoicos. Dizia: não, nós temos que nos afastar da maldade e nós temos que aperfeiçoar as virtudes. Os estoicos. Já o Epicuro dizia: não, você, para salientar a virtude, você tem que ir lá fundo, pecar fundo, praticar o mal, adulterar, se embriagar, pecar pela glutonaria, porque naquele tempo a glutonaria era um pecado gravíssimo entre os gregos e os romanos. Pois é, então aí essa ideia de dizer vamos pecar bastante para poder a virtude aparecer, isso aí se refletiu nessa pergunta lá na igreja dos romanos. Aí Paulo pergunta, escuta aqui, versículo 1, capítulo 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Você está entendendo, né? Quer dizer, então vamos pecar bastante para poder a virtude se salientar. A menina lá da África do Sul diz: pastor, Jesus não é o meu Salvador? Se ele é o meu Salvador, eu posso pecar à vontade que depois ele me salva. Eu disse. Aí Paulo responde, versículo 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ora, você aceita Jesus como Salvador, você morre para o pecado. Então como é que você vai viver no pecado? Você tem que se afastar do pecado. Amém, meus irmãos? Então, esse é o início da nossa discussão. Aí o apóstolo Paulo toca num outro aspecto. Ele pergunta aqui, versículo 15: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Aí deixa eu perguntar para os irmãos: nós estamos debaixo da lei? Não, nós não seguimos a lei de Moisés. Nós estamos debaixo da graça. Então a graça de Jesus nos livra não só do pecado, como nos livra da lei. Embora a lei não seja ruim. A lei diz, e aliás, diga-se de passagem, a lei nos aponta o pecado. A lei diz assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás,
Não dirás falso testemunho. Tudo isso é verdade e é para não fazer, e é a lei que diz. Mas mesmo assim, nós não seguimos a lei. Quando Jesus nos salva do pecado, Ele também nos salva da punição da lei. Então, eu não adultero, nem roubo, nem minto, nem faço o mal, não é por causa da lei, mas é porque Jesus me salvou pela sua graça. E aí eu vivo pela fé, não vivo pela lei, eu vivo pela fé. Então os meus irmãos têm uma boa noção sobre isso. Então nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas aí vem a pergunta: se nós estamos na graça e não estamos na lei, vamos pecar? Eu vou pecar, posso pecar à vontade, porque eu estou na graça. Eu estou na graça. É a mesma ideia, compreende? Então, são duas perguntas interessantes aqui do apóstolo Paulo. Os irmãos leiam depois com mais vagar e com oração essas duas perguntas que o apóstolo Paulo faz aqui na carta, capítulo 6 de Romanos. Agora veja, se o apóstolo Paulo diz, olha, você não vai pecar, você não vai permanecer no pecado, porque você morreu para o pecado. Então, como é que, se você morreu para o pecado, como é que você vai continuar no pecado? Ou praticando o pecado? Se você é salvo pela graça, salvo, você não está debaixo da lei, como é que você vai achar que porque não está debaixo da lei e sim da graça, você vai pecar? Ele diz, de modo nenhum. De modo nenhum. Aí, então, ele coloca alguns argumentos para provar isso. Ele diz, olha, nós morremos para o pecado. Aí ele cita o batismo. Ele cita o batismo. Vamos meditar um pouquinho sobre para que serve o batismo. Aí ele diz assim, ó, versículo 3. Você, meu irmão, para você meditar comigo, tem que estar com a Bíblia aberta. Romanos capítulo 6, e você de vez em quando olha para a Bíblia, de vez em quando olha para mim, de vez em quando olha para a Bíblia, de vez em quando olha para mim. Então assim, ó, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O que quer dizer que nós fomos batizados na sua morte? Simples. O que ele quer dizer é o seguinte: do mesmo jeito que Jesus morreu, Jesus não morreu? Morreu. Então, fomos batizados, acompanhando Jesus na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Então ele diz assim, ó, veja o caso do batismo. Então, você morreu para o pecado, morreu para o mundo, morreu até para si mesmo e vive para Deus. Ele vai discutir isso aqui nos versículos seguintes. Então, acompanhamos Jesus, fomos batizados na sua morte. E agora eu acrescentaria, também no seu sepultamento e também na sua ressurreição. E aí olha o que é que ele continua aqui. Vamos continuar a ler, versículo 4. Fomos, pois, batizados com ele na morte pelo batismo. Fomos sepultados, né, com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que não sirvamos o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aí Paulo aqui fala logo de três coisas aí: crucificado, sepultado e ressuscitado. Ele mistura aqui essas três coisas. Resumindo, é assim:
que quer dizer que nós fomos batizados na morte, na sua morte, na morte de Jesus. Assim, do mesmo jeito que Jesus morreu, nós morremos. Do mesmo jeito que Jesus foi sepultado, nós somos sepultados. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos. Só que isso, Paulo está dizendo que é pela fé. Claro, eu vou ser crucificado com Cristo, mas ninguém vai me pendurar lá na cruz, não é, Jesus já morreu há muito tempo, já não é isso. O que ele está dizendo é que espiritualmente isso acontece conosco. Aí você me pergunta, meu irmão, ok, quer dizer que eu morro com Cristo, eu sou crucificado com Cristo. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando você se converte. Quando você se converte. Nesse momento que você levanta a sua mão e diz, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu quero ser uma nova criatura. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu renuncio à minha vontade própria. E a partir de hoje eu quero fazer a vontade de Deus. Essa atitude sua é a sua morte com Cristo. Isso quer dizer que você está sendo crucificado com Cristo. Olha, eu morro para o mundo, eu morro para mim mesmo e vivo para Deus. Então, essa morte é ser crucificado com Cristo. Está compreendendo? Então, assim, por exemplo, leia comigo aqui em João 16, 24. A gente já vai voltar para Romanos 6. Marca o dedinho aí na Bíblia e venha rapidinho aqui para João 16, 24. O que é que diz aqui o Senhor Jesus? João 16. João 16, 24? Eu acho que não é. João 16, 24. Bem, eu acho que eu cometi um engano aqui quanto ao texto, mas talvez os irmãos vão até achar para mim. Jesus diz assim, aquele texto que Jesus diz, quem quiser vir após mim, até você sabe de cor, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Onde é que está escrito isso? Quem são os bons de Bíblia aqui? Eita, muito bom agora, a igreja está atenta aqui, para me ajudar a achar. Onde é que está escrito isso? É João? Ou é Mateus? Isso mesmo. Só que não é 16. Mateus 16, 24. É? Então é. Tá, é isso aí. É que eu, em vez de colocar na minha anotação Mateus, botei João. Pronto. Aí a Bíblia diz que se o trombeteiro troca a trombeta com sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então o trombeteiro aqui falhou. Mas, por isso todo mundo errou. Mas olha só, Mateus 16, 24, exatamente. Disse Jesus a seus discípulos, vamos lá? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. É assim que a gente é crucificado com Cristo. A gente acompanha Jesus na morte, morremos para o mundo, morremos para o pecado, morremos até para nós mesmos e vivemos para Deus. É quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, quando ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa negação
é a nossa morte, espiritualmente falando. Amém, meus irmãos? Pronto, então você já sabe. Todo mundo aqui que se batizou, que já se batizou, você já morreu. E você já foi sepultado. E você já ressuscitou. Só que nós estamos aqui recapitulando o que é que aconteceu conosco. Então vamos voltar aqui para Romanos 6. Aí ele diz assim: fomos, pois, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Veja aqui, versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, quando é que nós somos crucificados com Cristo? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos renunciamos a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Aí você diz assim: até hoje mandei eu na minha vida, a partir de hoje é Deus que manda na minha vida. Então, essa atitude significa morrer com Cristo, ser crucificado com Cristo. Pronto, é o primeiro passo da salvação. Agora, ele continua dizendo aqui, versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, já sabemos o que significa ser sepultado com Cristo. Quando é que acontece o sepultamento com Cristo? Quando nós somos batizados nas águas, por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você vira o ato do batismo ali, eu nem chamo de cerimônia, porque a gente chama de cerimônia do batismo, fica quase superficial, fica fraco dizer cerimônia. Aquilo não é uma cerimônia, é um ato. De fato, quando a pessoa entra ali, primeiro, já morreu com Cristo, é um cadáver. O irmão que vai se batizar, é um cadáver que a gente vai sepultar nas águas. Aí o batizador pega o irmão e diz: você crê no Senhor Jesus Cristo? Creio. Quer segui-lo e servi-lo todos os dias da sua vida? Quero. Então, conforme a tua confissão, tu já estás morto com Cristo mesmo, então agora eu vou te sepultar com Cristo. Sepultados nas águas do batismo. E quando o batizador levanta a pessoa ressuscita das águas para viver em novidade de vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Agora preste atenção. Como é que uma pessoa que faz isso, que morreu com Cristo, que é sepultada com Cristo e que é ressuscitada com Cristo, vai viver no pecado? É o que Paulo está argumentando aqui, né? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Não é? Não tem lógica. Então eu disse para aquela moça na África do Sul, eu digo: olha, filha, você já morreu com Cristo, você já morreu para o pecado, então como é que você vai pecar? Ah, mas eu tenho minhas falhas. Digo, pecado é uma coisa, falhas é outra. Aí o bispo Roberto dizia assim: tem os pecados dos pecadores e tem os pecados dos santos. Bom, o pecado dos santos, tudo quanto é crente pode pecar. Uma falhazinha aqui, um escorregãozinho acolá e tal, mas o crente logo levanta, pede perdão e segue em frente. Não é pecado cabeludo, não é pecado dos incrédulos. São pecados banais, porque nós, afinal de contas, ainda continuamos na carne. Então, não temos perfeição nesse mundo.
São pequenos delitos que você pede: Senhor, olha, tem misericórdia de mim, me perdoa. E pronto, e você está perdoado. Agora, não é dizer, eu vou pecar. Não vai pecar. E até quando o crente comete o tal de pecado dos santos, ele está todo trêmulo, né? Está todo trêmulo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero perder a minha salvação. Amém, meus irmãos? Pronto, então é isso aí. Então você pergunta: ok, então se eu sou salvo, não vou viver uma vida de pecado porque eu já morri para o pecado. Então como é que eu vou viver para controlar esses tais pecados dos santos? Porque nós estamos dizendo que pecado dos pecadores nós não cometemos, porque nós já morremos para eles. Agora, pecados dos santos, coisas leves, pequenos defeitos, lapsos, equívocos, pequenas coisas, isso a gente comete. Então, por conta disso, como é que eu vou viver? Aí o apóstolo Paulo nos dá a receita. A Bíblia é maravilhosa, sabe, meus irmãos? Olha aqui, versículo 8. Ora, diz ele aqui: se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pode dizer amém? Amém. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então é assim, nós somos mortos para o pecado e vivemos para Deus, apesar de estarmos sujeitos às tentações, sujeitos a pequenas falhas, mas vivemos para Deus. Amém, meus irmãos? Amém, vivemos para Deus, né? Diz aqui, quanto a ter morrido, né, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Então nós já morremos para o pecado, mas quanto a viver, vivemos para Deus. Aí ele vai nos dizer como é que a gente vive para Deus. Versículo 11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos parar um instantinho aqui. Então, nós encontramos nesse texto aqui três verbos aqui. O primeiro verbo é esse: considerai-vos. Considerar, a gente se considera. Então, eu aceitei Cristo, eu morri para o pecado e eu me considero desse jeito. Eu posso até dar uma escorregadinha, uma falha, me zangar, mas eu digo, não, epa, eu sou de Jesus e eu me considero de Jesus. Então a primeira coisa, meus irmãos, a gente tem que se considerar. Eu não vou aceitar nada diferente disso, de que eu sou de Jesus. Então diz aqui, ó, versículo 11, todo mundo de Bíblia, né? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O segundo verbo é obedecer. Está aqui, ó, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Bem, vamos ficar aqui no verbo obedecer. Diz aqui, ó: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então nós não vamos obedecer às paixões carnais, nós vamos obedecer ao Senhor Jesus. Então a primeira coisa é se considerar. Risca aí na sua Bíblia. 1, considerar. 2, obedecer. E agora o terceiro verbo é oferecer. Se oferecer. Aí ele diz, versículo 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado
como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Você não já ressuscitou dos mortos com Jesus? Não já? No batismo? Aquilo ali não valeu? Você não tomou um banho, você foi sepultado com Cristo e você ressuscitou com Cristo dentre os mortos. Então, considere-se desse jeito, morto para o pecado e vivo para Deus. Outra coisa, obedeça às regras. Ele diz assim, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não vamos obedecer às paixões carnais, vamos obedecer a Deus. E terceiro lugar, vamos nos oferecer. Então, em vez de eu oferecer o meu corpo ao pecado, eu vou oferecer o meu corpo ao Espírito Santo. Aleluia. Então diz aqui, ele está falando português claro. Ele diz, ele diz, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo. É corpo mesmo. É a mente, é o corpo, são as reações físicas, reações naturais. Não vamos oferecer isso, como diz aqui, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pode ler comigo isso aqui? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia. Pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Agora, vem aquela outra pergunta. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ele diz, de modo nenhum. Aí ele pega, arremata esse assunto com esse comentário aqui abaixo que nós vamos ler. Olha só o que diz a palavra. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então ele diz assim, você vai se oferecer, você pode escolher, você se oferece para o pecado, aí você vai ser servo do pecado. Ou você se oferece para a justiça, para o nosso Deus, e você vai ser servo de Deus ou servo da justiça. Quer dizer, você escolhe. E todo mundo aqui já escolheu, nós já escolhemos. Aquela moça da África do Sul já escolheu, já tinha escolhido. Então, nós escolhemos nos oferecer a Deus e, portanto, somos servos de Deus. Agora, quem se oferece para o pecado é servo do pecado. É o que está dizendo aqui, ó. Vamos reler. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quem é que pode dizer amém? Amém. Glória, olha só que coisa maravilhosa. É isso aqui que nós somos. Vamos toda a igreja leia comigo. Versículo 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Cada um toma isso para si próprio. Olha, eu antigamente obedecia ao pecado, eu antigamente era escravo do pecado, mas hoje eu sou escravo, sim, mas escravo da justiça. Eu antes era servo do pecado, mas hoje eu sou servo ou serva da justiça de Deus, né? Das coisas de Deus.
Aí Paulo continua, ele tem uma conversa aqui, ele diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Maravilha. Como você antigamente era escravo da cachaça, do cigarro, das farras, das orgias, do carnaval, dos bailes, das boates. Você antigamente vivia aí no mundo, soltava palavrão, não respeitava nada nem ninguém, você era uma pessoa mal educada, desbocada e sei lá mais o quê, e você se entregava a isso. Agora você vai se entregar o contrário, você vai se entregar para Deus, para as coisas de Deus, ter cuidado com a sua boca, com o que fala, até com o que come, para você não comer demais, né? Não entrar para glutonaria. Era um pecado daquele tempo, glutonaria. Você sabe que os romanos, eles comiam, depois botavam o dedo na garganta, bota tudo para fora e depois continua comendo. É isso, a história conta isso aí. Os gregos faziam isso. Meu Deus do céu, glutonaria. Hoje quem come muito só faz comer muito, mas não chega a esse extremo de botar para fora o que comeu para poder comer mais. Ok. Então, meus irmãos, assim. Então, é o que ele está dizendo. Agora, versículo 20, vamos continuar a leitura aqui para encerrar esse capítulo. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Uma pergunta: quem é dos irmãos aqui que teve assim uma conversão tremenda, poderosa? Você viveu lá no mundo mesmo, lascado, lá na miséria mesmo, e você hoje, você teve uma conversão, você era... Porque tem gente que viveu uma vida mais ou menos arrumadinha e se converteu. Agora teve uns aí que eram pecadores mesmo, terríveis. Quem é que era pecador terrível aí? Levanta a sua mão. Olha, um bocado de gente. Lá na galeria não tem ninguém, só tem gente... não, tem uns lá que eram terríveis, né? Mas se converteram e hoje estão servindo ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim. Então você que vivia uma vida terrível, hoje você sente vergonha. Não quer nem contar. Não quero nem saber. Não sei se os irmãos conhecem o bispo Ubirajara. O Ubirajara não era pai de santo, mas era filho de santo. Aí eu disse assim: ô Ubirajara, você entende um bocado de macumba e tal, vem e me explica para mim aqui, que eu sempre fui crente, eu não entendo disso, explica para mim. Ele disse: ô pastor, nem gosto de me lembrar, não quero nem saber disso. É assim, é que Paulo está dizendo aqui, naquele tempo, versículo 21, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então é assim. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em filhos, em servos de Deus. Pode dizer aleluia? Isso aqui, olha só. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glória a Deus. Quer dizer, antes a gente vivia no pecado, agora nós estamos na justiça, e agora vivendo na justiça, diz assim: tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Deixa eu dar aqui lembrar aos irmãos uma coisa. Olha só, meus irmãos, olha, vê se você entende. Olha só, a nossa salvação acontece quando a gente se converte. Então, o dia que você determina: olha, a partir de hoje eu
deixo o mundo para trás, eu morro para o mundo, morro para o pecado e eu vou servir a Deus de verdade. Muito bem, desse momento para frente, a gente já não chama mais de salvação. Salvação é do pecado, do que ficou para trás. Da hora da sua conversão para frente, a gente chama santificação. Compreende? Porque da sua conversão para frente, você vai se regular por uma vida de santidade. Então, a santificação, digamos assim, é a continuação da nossa salvação. Deu para captar? Então, a santificação é a continuação da salvação. Por isso que ele diz lá, acho que é em Colossenses, meus irmãos, desenvolvei a vossa salvação em temor e tremor. Então, nós temos que desenvolver a salvação que nós recebemos no momento em que nós nos decidimos, né? Nós temos que conservar essa salvação com temor e tremor. E isso se chama santidade. Quer dizer, viver uma vida separada. Que santidade quer dizer separação. Então, é isto, meus irmãos. É isso que está dizendo aqui. E no fim, deixa eu ver se eu faço um desenho aqui. São 3 coisas. Primeiro, a salvação. Depois, entre a sua conversão até Jesus arrebatar a igreja, tudo é santidade, santificação. O nosso assunto aqui é santificação. A mensagem da salvação é para os pecadores que não se converteram. Mas eu estou só explicando. São 3 coisas: salvação, santificação e depois a vida eterna, para sempre com o Senhor. Jesus nos arrebata, ou a pessoa morre, vai para o céu, fica esperando lá no paraíso o arrebatamento da igreja, né? E então, depois que Jesus arrebata a igreja, aí entramos no reino eterno de Deus. O reino que estamos aqui agora é o reino provisório, o reino aqui na terra. O reino está entre nós, mas porém é o reino aqui. Depois a gente entra no reino eterno, que se chama a vida eterna, né? Então, veja como o apóstolo Paulo resume. Vamos ler todo mundo? Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glória a Deus! Aleluia! E diz aqui, versículo 23. Versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos nos animar. Eu não quero ninguém aqui abatido, ninguém aqui acabrunhado, ninguém aqui vacilando, porque nós temos grandes promessas. A palavra de Deus mostra para nós o caminho. Em casa você releia Romanos capítulo 6. Releia em casa devagar, né? E saiba que não é porque a gente está debaixo da graça e não da lei que a gente vai pecar. Ou que porque você é salvo, Jesus é o teu salvador, então pode pecar à vontade. Negativo, como é que você vai pecar se você morreu para o pecado? Se você deixou embaixo das águas do batismo a sua velha natureza, o velho homem ficou lá, então você está vivendo em uma outra base. Fiquemos em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Fiquemos em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor André, lembra um corinho aí sobre a nossa vida vitoriosa em Jesus Cristo? Lembra aí um corinho. A gente vai orar. Lembre aí um corinho vitorioso, né? Assim, da nossa vida cristã vitoriosa no Senhor. Lembra aí para a gente cantar. Vamos orar, meus irmãos. Levanta a mão para o céu, todo o povo de Deus.
A igreja repita estas palavras. Digam assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados, e porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu te agradeço, Senhor, porque eu vivo na graça e não na lei, e eu não tenho licença para pecar. Como é que eu vou pecar sendo servo de Deus? Eu que já morri para o pecado. Ajuda-me, Senhor, a te servir com todo o meu coração, com temor e tremor. Obrigado, Pai. Eu entrego a Ti a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Temos aqui reconciliar. Meus irmãos, um instantinho, espera aí, só um minutinho. Temos aqui um irmão que veio se reconciliar. Tem mais alguém? Vamos dar uma oportunidade. Se houver alguém afastado dos caminhos do Senhor e você quer se reconciliar com Deus agora, esse é o momento. Lá na galeria tem alguém, dá um sinal assim e vem andando para cá. Aqui embaixo, mais alguém pode vir aqui, dê um sinal assim. A gente espera você chegar aqui na frente. Fique ao lado do nosso irmão. Mais alguém? Se por um acaso você decidir após a oração ou durante a oração, venha nos procurar aqui após o culto, nós estamos aqui. Fique com ele aqui, fique ao lado dele. Aleluia. Meu irmão, você vai repetir essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão, porque eu me afastei dos teus caminhos, mas agora eu estou voltando. Eu peço que tu me aceites, que tu me abraces, que tu me concedas a tua graça, que tu faças renascer no meu coração a alegria do Espírito Santo, que o Espírito Santo volte a se alegrar comigo no meu coração. Meu Deus, eu dou a Ti a minha vida, me ajuda a vencer as tentações, e que de hoje em diante eu prossiga nesta fé e nesta graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba, meu irmão, o perdão de Deus. Represente Jesus. É como se ele fosse Jesus. Dá um abraço nele. Dá um abraço. Glória a Deus. Aleluia. Ri para baixar e anda calabachuri andará. Lê para baixar a carabaraia. Oh, ultimanda clamais de virícia, ultimanda de vai. Re para baixar a carabaraia, carabachuri andaraia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Leta cachari anda carabaraia. Obrigado, Senhor. O que é que você vai cantar? Começa cantando. Celebremos a vitória. Como é que é? Sabe? Sabe cantar? Vá. Celebremos a vitória do Cordeiro Santo de Deus, que lutou nossas lutas, nossas guerras, Ele venceu. Celebremos a vitória do Cordeiro Santo de Deus, que lutou nossas lutas, nossas guerras, Ele venceu. Cristo é o Senhor dos senhores, Cristo, grande general, Cristo destruiu as cadeias do mal, Cristo, verdadeiro amigo, Cristo libertou os cativos, Cristo, como tu não existe outro igual. Celebremos a vitória do Cordeiro Santo de Deus, que
lutou nossas lutas, nossas guerras, Ele venceu. Celebremos a vitória do Cordeiro Santo de Deus. Ele lutou nossas lutas, nossas guerras, Ele venceu. Cristo é o Senhor dos senhores, Cristo, grande general. Cristo destruiu as cadeias do mal. Cristo, verdadeiro amigo. Cristo, libertou os cativos. Cristo, como tu não existe outro igual. A vitória é do Cordeiro Santo de Deus. 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 Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus seja louvado, amém? Deus seja louvado. Hoje à noite nós teremos a Santa Ceia do Senhor Jesus. E os irmãos que têm carro no estacionamento, nos ajude, amém? Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças, Pai, por esse culto maravilhoso. Leva-nos, Pai, para nossas casas, debaixo da Tua paz, da Tua proteção. Senhor, que essa palavra, Senhor Jesus, nós possamos guardar no íntimo do nosso coração. Ó Deus, esse compromisso, Senhor, verdadeiro. Ó Deus, de viver para Ti e de andar em Ti. Ó Deus, preparando a nossa santidade. Senhor Deus, é isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Deus seja louvado. Deus te abençoe rica e abundantemente.